Bom, então, continuando aqui as nossas aulas, né? Agora a gente vai para começar a construir os primeiros classificadores, os primeiros modelos que a gente vai trabalhar aqui na disciplina de reconhecimento de padrões, né? Então, lembrando que a gente está sempre falando de classificadores, mas quando for o caso, a gente vai estender a outros tipos de análises que a gente vai fazer dentro do contexto da disciplina aqui de reconhecimento de padrões, né? Eu comentei com vocês, então, que o primeiro conjunto de modelos que a gente vai trabalhar são os modelos chamados estatísticos. E os classificadores, a gente vai usar o teorema de Bayes, que a gente viu na aula passada, para fundamentar a forma como esses classificadores vão ser construídos, né? Então, a gente vai estender, basicamente, o que a gente viu na aula passada, do ponto de vista do teorema de Bayes e de uma abordagem estatística, né? Para ver como que a gente matematicamente e depois computacionalmente implementa um classificador com essa natureza, né? Com essa natureza estatística, com essa natureza bayesiana. Então, vou só recapitular a visão geral que a gente tinha desenhado na aula passada, né? Um problema de classificação onde a gente tem duas features e duas classes, classe vermelha e classe azul. Feature, não estou representando aqui, mas seria x1 no eixo x e x2 no eixo y, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? A ideia geral desses classificadores estatísticos é que a gente vai tentar modelar uma função densidade de probabilidade de uma determinada classe. Então, a gente vai fazer uma função densidade de probabilidade aqui para a classe vermelha, né? Então, tentar estimar uma função densidade de probabilidade, algo mais ou menos assim, se for gaussiano, por exemplo, né? Que diz como que esses dados estão distribuídos em função das features x1 e x2. A gente, inclusive, viu que a matriz de covariância dá uma pista, né? Desde que a gente acerte os parâmetros da matriz de covariância, a gente pode tentar encaixar ela, como eu estou mostrando aqui, em cima da classe sob análise, né? Então, definindo bem a matriz de covariância e a média, né, que é basicamente o meio desse negócio aqui, a gente pode, inclusive a gente vai fazer isso, tentar encaixar uma matriz de covariância para cada uma dessas classes. Então, vai ter uma para a classe vermelha, vai ter uma matriz de covariância, um vetor de médias, a PDF, por exemplo, se for gaussiano, né, representando aqui a classe azul, para ser mais um formato de elipse, mas enfim, salvas de desenho aqui, é isso aqui que a gente teria, né? E, claro, não precisa ser só gaussiano, inclusive a gente vai ver outras formas que não seja só gaussiano, porque essa distribuição pode ser muito mais genérica do que só gaussiana. A gente vai começar pela gaussiana, que é a mais simples e mais intuitiva, né? Então a gente define a PDF, a função de densidade e probabilidade. No caso gaussiano é calcular a média e a matriz de covariância para cada classe. Uma vez definido isso, né, então a gente pode, com base nessa intersecção aqui, eu vou explicar mais um pouco melhor sobre isso na aula de hoje, como a gente pode fazer isso, né? Aí, com base nessa intersecção, definir qual que é a reta que separa aqui, ou qual que é a superfície que separa uma classe da outra. E aí, de posse dessa superfície de separação aqui, essa reta preta que eu estou desenhando aqui, a gente pode, para qualquer novo padrão que a gente tenha, né, que cai aqui ou aqui, definir qual é a classe dele, se é vermelha ou se é azul. Isso, óbvio, pode ser estendido a um problema de mais classes, segue essa mesma filosofia, né? Inclusive, eu vou mostrar um exemplo desses hoje. Então, qual que é a ideia desses classificadores estatísticos? Estima a PDF, né? Se for gaussiana, isso significa calcular a matriz de covariância e calcular o vetor de médias. Vou falar mais sobre isso na aula de hoje, né? E com base daí nessas PDFs estimadas, a gente vai classificar uma ou outra classe, né? De acordo com a intersecção entre essas PDFs. Então, essa é a ideia geral. Não é só isso, né? É uma visão mais simplificada para vocês terem ideia de onde a gente quer chegar, né? Antes da gente entrar na discussão mais matemática detalhada. Mas essa visão já é um bom resumo do caminho das pedras que a gente vai seguir na sequência, tá? Então, eu vou retomar aqui para a apresentação. Eu vou começar formalmente aqui a apresentação dos slides, né? Então, todos os classificadores que a gente vai ver na aula de hoje são classificadores, então, baseados na teoria, numa abordagem bayesiana. Então, o teorema de Bayes vai aparecer aqui de uma forma ou outra. Tá? Então, antes de eu mostrar como que a gente vai calcular matematicamente aquela separação de classes ali, falar das PDFs, deixa eu começar com um exemplo mais simples, mais geral, para daí a gente ir partindo para a parte mais específica do problema.
Então, vamos supor que a gente tem o seguinte problema. A gente tem uma esteira, em cima dessa esteira a gente instala uma câmera, onde a gente coleta imagens, né? Registra imagens do que está passando por aquela esteira em um determinado momento. E por essa esteira podem passar dois tipos de peixe, por exemplo, né? Então, um salmão ou um badejo. Estou usando a letra ômega 1 para representar o que é salmão e ômega 2 porque é badejo, dois tipos de peixe diferentes, só para a gente ter uma ideia aqui da parte matemática que vai aparecer depois. Isso é só um detalhe. Né? Então, nessa esteira pode passar um peixe ou outro, né? Eventualmente até podem ter os dois, mas por uma questão de simplificar aí a nossa abordagem, vamos supor que passa um peixe só por vez. E a gente tem aqui depois dessa esteira, por exemplo, um separador, onde um salmão vai para um lado e o badejo vai para o outro, de acordo com o que se pretende fazer na sequência com cada um desses tipos de peixe que passa por ali, né? Esse exemplo, só para ilustrar, é um exemplo clássico de reconhecimento de padrões, ele aparece várias vezes, é um exemplo que surgiu lá no livro do Duda e do Hart, é um livro antigo da área, mas ele é bem recorrente, então por isso eu estou também usando ele aqui, porque eventualmente se vocês se depararem com ele, já vão saber da onde, qual a origem, né, desse exemplo. Então, pode passar um salmão ou um badejo naquela esteira e a gente precisa fazer um classificador, então, para separar entre essas duas coisas, com base, por exemplo, na imagem. Né? Antes da gente pensar na imagem, pensar nas features, tal qual a gente fez na aula passada, né, tentar pensar num conjunto de features com base na imagem, que a gente possa extrair para realizar essa classificação, vamos imaginar uma maneira bem ingênua, que eventualmente pode surgir, né, um raciocínio que pode surgir, que é o seguinte, é, vamos imaginar, antes de eu falar aqui do teorema de Bayes que apareceu aqui, ó, vamos imaginar que a gente use como um classificador, uma tentativa inicial aí, usar somente o que eu chamo de probabilidade a priori da classe. O que significa essa probabilidade a priori? Eu estou usando o P maiúsculo aqui, então estou me referindo a um valor entre 0 e 1, uma probabilidade mesmo, né? De ser, nesse caso, ômega i, o i pode ser 1 ou 2, né? Que pode ser salmão ou badejo. Então, qual que é a probabilidade de aparecer um salmão ou a probabilidade de aparecer um badejo? Por exemplo, o que significa essa probabilidade a priori? Ela pode indicar para a gente o seguinte, se eu estou numa região onde o salmão é muito mais frequente que o badejo, vamos supor 99% dos casos é salmão e 1% é badejo, eu poderia simplesmente construir um classificador levando em conta essa informação a priori, essa probabilidade a priori, ou esse conhecimento que eu já tenho sobre distribuição de classes, e falar o seguinte, meu classificador vai usar somente essa informação. Se 99% das vezes é salmão, ele vai classificar sempre como salmão. Então, como eu falei, é um critério ingênuo, né? A gente já assume que vai ter sempre um erro de classificação ali, ou seja, o badejo vai ser misturado com o salmão fatalmente nessa história, né? Mas dado esse desequilíbrio de classes, de frequência de ocorrência dessas classes, né? Eventualmente poderia ser um raciocínio a ser adotado. Claro que essa informação ela não é a ideal, né? Mas ela é uma informação relevante. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente conseguir, de alguma maneira, combinar essa informação com qualquer outra informação que eventualmente a gente tenha, por exemplo, vindo da imagem e das features extraídas para aquela imagem em questão, né? A gente pode combinar essa informação a priori, esse conhecimento prévio que você tem sobre o problema, com o que você está medindo, e aí inferir qual é de fato a classe do problema. É aí que entra a ideia de se usar o teorema de Bayes para resolver esse problema. Então eu escrevi a equação aqui de como que a gente poderia usar o teorema de Bayes para formular esse problema, levando em conta então essa probabilidade a priori aqui, né? E eu vou tentar colocar ele, desenhar ele de uma outra maneira aqui, talvez abrir em outro local aqui, para a gente discutir em detalhes como que essa formulação está desenhada. Então lembrem lá da última aula, a gente falou o seguinte, o teorema de Bayes, na forma mais simples, né? É a probabilidade de um evento A dado um evento B é igual à probabilidade do evento B dado o evento A vezes a probabilidade de A sobre a probabilidade de B.
Eu acho que na aula passada talvez eu tenha invertido B e A aqui, mas não interessa. O teorema de Bayes vale para qualquer uma das representações, né? Então, o que eu estou desenhando aqui é o seguinte. Eu vou combinar, então, duas informações. Uma informação que é essa que eu acabei de mencionar, que é a probabilidade a priori, tudo que eu conheço de antemão sobre uma determinada distribuição de classes. Então, esse cara aqui vai dizer para a gente, sei lá, chutando um valor aqui, 0,7, ou 70% das vezes é salmão, 0,3, 30% das vezes é badejo. Ou seja, tem uma distribuição aqui a priori que eu sei, em função do local, em função da característica da pesca, não sei da onde eu tenho essa informação, mas vamos supor que eu tenho essa informação e, como eu estou falando para vocês, não faz sentido descartá-la. Assim como não faz sentido somente usar essa informação, também não faz sentido a gente descartar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando colocar esse cara aqui dentro do teorema de Bayes. Então, uma das partes do teorema de Bayes vai ser esse P de ômega i aqui, que é basicamente uma probabilidade para cada uma das classes 1 e 2, salmão e badejo, que eu tenho na minha análise aqui. Né? Ajeito o zoom aqui de um jeito que não fique tão ruim. Vou tirar esse cara fora daqui. A gente se concentra desse lado aqui da... Libera um pouco mais de espaço. Então, esse é um fator do teorema de Bayes. Outro fator que eu tenho é o P de x dado ômega i. O que é o P de x dado ômega i? X para nós, x é um vetor, né? Vou desenhar sublinhado aqui, porque eu não consigo fazer um negrito, né, nessa forma de desenho. Mas esse cara aqui é um vetor, e ele para nós representa as features. Vou abreviar aqui fits, né? Features do problema, as características do problema. Então, é a probabilidade, eu estou usando P minúsculo porque é uma PDF. Então, esse cara aqui não é uma probabilidade entre 0 e 1, e sim uma função densidade de probabilidade, uma PDF, né? E é uma PDF das features dada a classe. É uma medida de como as classes se distribuem, como as features se distribuem, perdão, para cada uma das classes. Ou seja, naquele desenho que eu estava fazendo antes aqui, onde eu tenho uma classe aqui, né, os pontinhos da classe 1 aqui, os pontinhos da classe 2 aqui, os exemplos, né, de cada uma das classes, essa PDF basicamente é aquilo que eu estava desenhando com a matriz de covariância, é a função densidade de probabilidade que representa a classe 1, ou seja, esse aqui é o P de x dado ômega 1, x é um vetor, né? E aí eu tenho uma outra classe representada por uma outra PDF, por exemplo, gaussiana, mas não restrito só a esse caso, né? É uma P de x dado ômega 2. Então, o que eu estou fazendo nesse numerador do teorema de Bayes aqui? Eu estou combinando a informação que eu tenho a priori, as probabilidades que eu tenho a priori, que eu conheço daquele fenômeno das classes naquela região, com os dados que eu coletei, com medidas. Então, eu estou combinando conhecimento prévio, que é o que eu tenho de antemão, né? Se eu não tivesse nenhuma outra informação, essa aqui seria certamente a melhor. Mas, considerando que a gente tem um conjunto de dados, que a gente mediu imagens, que a gente tirou características daquelas imagens, features, né? E conseguiu montar uma PDF para classe 1 e para classe 2, então eu estou combinando o que eu tenho de dados, de medidas, né? Medidas também, né? Combinando essas duas coisas aqui por meio do teorema de Bayes para tirar um resultado de classificação. Qual que é o resultado de classificação? O resultado de classificação vai ser uma probabilidade entre 0 e 1. Então, o que está aqui é uma probabilidade entre 0 e 1 da classe que eu tenho ser salmão ou badejo, dadas as features que eu observei. Então, vamos supor que eu tenho uma nova medição. Tenho um ponto aqui. Medir a feature x1 e x2. Né? Dadas essas features, eu vou combinar a aplicação dessas features em cada uma dessas PDFs com essa combinação prévia das classes. Eu já vou mostrar como que a gente faz isso, tá? E aí, eu vou obter um resultado. Como eu estou fazendo o teorema de Bayes, como eu estou usando o teorema de Bayes, veja que eu tenho que respeitar a notação que eu estava colocando no início aqui. Ou seja, se eu tenho aqui P de x dado ômega i, então significa que aqui tem que ser P de ômega i dado x. Se aqui era P de A,
Então, aqui tem que ser P de ômega. E eu estou dividindo por P de x, para ficar na mesma relação aqui do teorema de Bayes, né? Porque, basicamente, esse é o teorema de Bayes, e eu tenho que usar aqui uma PDF de tal maneira que isso aqui fique uma probabilidade entre 0 e 1. Não vou entrar muito em detalhes do porquê que aqui é um P maiúsculo, minúsculo, tirando o fato de que esse cara está entre 0 e 1, isso aqui é uma PDF, isso aqui também é uma PDF. Mas, basicamente, esse fator do denominador aqui, ele, para nós, no contexto do que a gente está analisando aqui, ele é só uma normalização, para garantir que esse negócio fique entre 0 e 1. Então, nesse primeiro momento, eu não vou esquentar muito com esse denominador aqui, eu até vou descartar ele das nossas análises aqui, já que ele não vai fazer diferença do ponto de vista de análise final para nós aqui, porque ele vai naturalmente desaparecer, eu já vou mostrar como. Tá? Então, recapitulando toda essa história do que eu estou falando aqui. O que a gente está fazendo? A gente está combinando medidas expressas por meio das PDFs, né, com o meu conhecimento prévio para inferir qual vai ser a classe, se vai ser salmão ou se vai ser badejo. Tá? Como eu falei para vocês no início, a gente poderia só usar esse P maiúsculo aqui, na falta de qualquer coisa, isso aqui é o que a gente tem de melhor de informação do problema. Então, se fosse para chutar para uma próxima classe, né, chutar salmão nessa distribuição aqui é menos arriscado que chutar badejo, porque a probabilidade de acertar é maior. Mas se a gente tem dados, então a gente pode usar essas informações aqui. Né? Eu também poderia só usar essas informações e descartar essa probabilidade a priori. Mas aí eu também estou descartando informação. Então, se eu tenho uma informação a priori, o que o teorema de Bayes, nesse formato aqui, está dizendo para a gente é que a gente vai incorporar essa informação a priori para construir essa classificação. Tá? Eu vou voltar para a aula ali, para a gente ver com mais detalhe o que é isso que eu estou querendo dizer. Né? Por enquanto, eu estou só mostrando uma visão geral desse problema. Né? Então, o que a gente quer fazer, no fim das contas, é o seguinte. Vamos usar o teorema de Bayes. Então, primeira ideia que eu falei, só usar a probabilidade a priori. Acabei de comentar, né? Se fosse para um peixe só, até faria sentido, para chutar tentar adivinhar qual é o próximo peixe na esteira, até faz sentido, mas para todos a gente está fadado a cometer sempre o mesmo erro, né? Então, o que a gente vai fazer é não usar somente uma informação, que é a probabilidade a priori, a gente vai passar a usar duas informações, que é esse P maiúsculo de ômega aqui, né, a probabilidade a priori, junto com o que a gente tem de medição, né, junto com o que a gente tem de PDF, que modela os dados, que representa a distribuição dos dados. E, combinando essas duas informações por meio do teorema de Bayes aqui, né, chegar a uma conclusão. Por enquanto, deixando quieto o denominador, tá? Então, eu vou esquecer ele por um minuto aqui, tá? Para essa próxima análise. Então, vamos ver como que a gente poderia montar uma PDF, começar por esse fator aqui, ó. Como que a gente poderia montar uma PDF das features em função da classe do problema, tá? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que, para simplificar, tá, a gente tenha só uma feature, que é o comprimento. O comprimento do peixe. Vamos supor que a gente mediu a imagem, coletou a imagem, perdão, a imagem tem os vários pixels dela aqui, né, e a gente tem um mecanismo que, com base nos pixels aqui, no valor desses pixels, a gente consegue medir qual é o comprimento desse peixe aqui, através de um método aqui matemático, né, medir esse comprimento. E aí a gente coleta, faz isso para vários peixes do tipo salmão, que é o que está em preto aqui, ó. Está em preto aqui é o salmão, né? Desse lado esquerdo, e o que está em vermelho aqui é o badejo. Escrito em inglês aqui, mas, enfim, esse aqui é o badejo, tá? Então, vocês podem ver que o comprimento na média aqui, ou uma mediana, vai lá, em geral, é maior para o badejo do que para o salmão. Um peixe um pouquinho menor do que o badejo, supondo essa distribuição aqui, tá? Então, como que eu poderia montar uma PDF? O que eu tenho aqui, na verdade, é só um histograma, né? Eu fui lá, coletei inúmeras imagens, para cada uma delas eu fui levantando esse histograma, que diz o seguinte, entre, por exemplo, 1 e 2 aqui, ó, perdão, entre 1 e 2, eu tenho 7 salmões que têm esse comprimento. Depois eu tenho quase 18 com um comprimento um pouco maior.
Ou seja, eu fui definindo ranges, intervalos e contando quantos, é, quantos peixes que tem aquele comprimento dentro daquele intervalo. Um histograma não é uma PDF. Ele pode até ter uma cara da PDF, dar um indício da cara da PDF, da função densidade e probabilidade, mas ele não é representado, ele não tem as propriedades que a gente viu na aula passada de uma PDF. A soma tem que ser unitária, o delta de x tem que tender a zero ali, para aquilo ali de fato representar uma probabilidade, né? Intervalo de análise. Então, o histograma ele até representa a cara da PDF, mas não é uma PDF. Né? Vamos supor que a gente tem um mecanismo de transformar esse histograma numa PDF. Vou mostrar alguns desses mecanismos depois para vocês. Encaixar uma gaussiana, por exemplo, como eu comecei a aula falando, seria uma forma. A gente vai ver, mas existem outras também. Tá? Então, como que a gente sai do histograma e vai para uma PDF é assunto da sequência da disciplina. Mas vamos supor que a gente tenha esse mecanismo. Vamos supor que, de alguma maneira, a gente conseguiu aqui, ó, pegar esse histograma aqui, veja que a cara dele é meio parecida, né? E conseguiu transformar esse histograma aqui numa PDF. Então, se a gente conseguiu transformar isso aqui numa PDF, então a gente tem aqui, desse lado esquerdo, o que eu chamo de P minúsculo, porque é uma PDF de X dado ômega 1, ou seja, como que os dados se distribuem para a classe 1, que naquele meu desenho anterior lá era uma gaussiana, né? Para a classe 1, nas features, né? Então, os pontinhos aqui dentro, né? Modelei uma gaussiana aqui é uma PDF 1D, né? Unidimensional. E aqui eu tenho a PDF P de X dado ômega 2. Então, montei essa PDF a partir de um histograma, contando o número de pontos aqui, né? Que caem dentro de um intervalo e aplicando algum mecanismo de transformar um histograma numa PDF. Então, aqui é uma PDF, então a soma dá 1 e tal, tem todos aqueles requisitos de uma PDF. E tem que ser uma PDF porque o teorema de Bayes, na forma como a gente escreveu aqui, ele impõe para a gente que isso aqui é uma PDF, né? Essa é a única forma de escrever o teorema de Bayes? Não, não é. Essa é a única forma do teorema de Bayes ser usado no contexto de reconhecimento de padrões? Não, definitivamente não, e nem é a mais usual. Mas é a mais simples de entender. E é por isso que eu começo com ela. Então, só uma ressalva que talvez você vai ver aí inúmeras outras abordagens para o teorema de Bayes dentro do contexto de reconhecimento de padrões, e são completamente diferentes dessa, mas o espírito é o mesmo. Então, se você entender o espírito, entender a ideia geral de por que e como se usa o teorema de Bayes nesse contexto, ótimo, aí você vai ter o caminho das pedras. Então, por isso que eu começo com esse pela simplicidade mesmo, né, na compreensão. Então, eu tenho P de x para o ômega 1 e tenho P de x para o ômega 2. Mas eu ainda tenho essa informação aqui que eu não levei em conta, né? A probabilidade a priori. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar a probabilidade a priori. Vou colocar esse P maiúsculo aqui, tá? Então, aonde que entra esse P maiúsculo? Ou seja, como que eu combino, né, o P maiúsculo e o P minúsculo, a PDF com a probabilidade a priori. Então, só trouxe aqui de volta um P de x que a gente levantou, né? Um pouquinho diferente aqui, mas não tem problema. Acho que acabei usando um desenho um pouco ligeiramente diferente, mas enfim, não tem problema. Vamos supor que é a PDF que a gente tem para P de x, dado que ele pertence a ômega 1, 2 aqui, né? E o P de x, dado que ele pertence a ômega 1 aqui. Então, eu tenho a PDF que eu quero fazer agora é combinar com esse cara aqui. Então, vamos supor que a gente tem a informação a priori, a gente já conhecia, que para aquela região, 2/3 dos peixes são salmão e 1/3 é badejo. Né? Talvez eu tenha invertido aqui as classes, mas não tem problema. Então, eu vou usar ômega 1 e ômega 2 aqui para não confundir. Então, 2/3 dos casos são ômega 1 e 1/3 é o ômega 2. Então, como que eu combino essas coisas? O que eu faço, basicamente, é pegar esses valores de probabilidade a priori e vou jogar lá no teorema de Bayes. Então, eu vou pegar esse P aqui, ó, e eu vou multiplicar, ou seja, vou pegar cada pontinho desse daqui, de cada uma dessas PDFs, tanto de ômega 1 quanto de ômega 2, cada um desses casos aqui, né, vou multiplicar por esses pesos aqui, 2/3 e 1/3. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é
o que está representado aqui do lado direito. Então, vocês notam que o ômega 1 ele acabou ganhando um peso maior, né? Então, aqui aonde ele estava quase próximo, aqui entre 10 e 11, né? Quase próximo ao ômega 2, em função desse peso aqui, ele acabou ultrapassando, né? E aqui, por uma questão de notação e de simplicidade, eu mantive o PDX no denominador. Não quero detalhar muito ele, não quero falar muito sobre ele, mas o que ele está fazendo basicamente é garantir que o eixo Y aqui, desse P maiúsculo, fique entre 0 e 1. Se eu não tivesse colocado esse denominador, a cara seria a mesma, mas o eixo estaria um pouco diferente aqui, não estaria variando entre 0 e 1. Tá? Tudo bem, isso é só um detalhe. Então, o que, que eu fiz? Eu combinei as duas informações, ômega 1 e ômega 2 aqui, P maiúsculo, com o que eu tive de medição, com a PDF, né? E agora eu tenho condições de tomar uma decisão. Por exemplo, eu posso procurar aqui, ó, o ponto onde essas duas PDFs se encontram, né? Esse pontinho aqui, e usar esse cara como limiar de separação. Ou seja, tudo que tiver acima aqui, eu vou classificar como ômega 1, por quê? Porque tem probabilidade maior do que ômega 2. E tudo que tiver abaixo desse valor aqui, que é um pouquinho menos que 10, né? Comprimento, lembra que o x ainda é comprimento, né? Tudo que for um pouquinho menos que 10 vai ser classificado como ômega 1. Perdão, ômega 2, né? Que a probabilidade é maior. Então, o que, que eu faço? Eu meço o comprimento. Vamos supor que eu tenho uma nova imagem, né? Meço o comprimento daquela imagem. Se ele é maior do que esse valor que eu tenho aqui, um pouco abaixo de 10, né? Ele vai ser ômega 1. Se for menor, ele vai ser ômega 2. Veja que se a gente não tivesse combinado essa probabilidade a priori, os pontos aonde, olhando aqui somente para a probabilidade, somente para PDF, né? Esse valor ele estaria um pouco deslocado aqui, né? Estaria um pouco acima de 12, né? Ou seja, valores com comprimento acima de 12, o P de ômega 1 é maior que ômega 2, eu classificaria como ômega 1. Abaixo desse valor que é 12,5, mais ou menos, né? Ele seria ômega 2. Só que quando eu combinei essas informações a priori, que eu conhecia, né? Aí eu desloquei um pouco para cá, né? Então, o fato de eu ter mais peixes do tipo ômega 1 faz com que essa ponderação acabe crescendo, né? Ou seja, eu estou olhando para o comprimento, mas eu também estou olhando para a frequência de ocorrência. Quando eu combino essas duas coisas, então eu chego à conclusão que a probabilidade é maior que ele seja ômega 1 do que de fato ômega 2. Né? Então, essa é uma forma de você combinar o que você tem a priori, que é o P maiúsculo, com aquilo que você coleta de dados, que é o P minúsculo, para tomar a decisão. Poderia só usar o P maiúsculo? Pode, mas aí você está fadado a cometer um erro. Sempre, né? Sempre o mesmo erro. Poderia só usar o P minúsculo? Também pode. Né? Não tem problema nenhum, mas aí você está descartando a probabilidade que você tem, ou todo o conhecimento que você tem a priori. Né? Vamos supor o seguinte, só para vocês pensarem. Vamos imaginar que a nossa probabilidade a priori aqui seja meio e meio. Faz diferença incluir isso aqui ou não? Pare o vídeo e analise essa pergunta. Verifique se colocar esses valores de meio traz alguma informação, algum benefício, ou seja, pode deslocar essa fronteira de decisão que a gente estabeleceu aqui ou não. Pause o vídeo e verifique isso. A resposta é que não, né? Por quê? Isso aqui é o tipo de informação a priori, ou prior, né? Que se usa bastante no teorema de Bayes. Ele é não informativo, ou seja, ele é uniforme, ele é o mesmo para tudo, né? Se ele é o mesmo para tudo, então ele não faz diferença nenhuma. Então eu posso simplesmente descartar ele e olhar diretamente para a função densidade e probabilidade. Outra coisa, por que, que o denominador aqui então não faz diferença? Porque no fim das contas o que a gente vai buscar é sempre essa fronteira de decisão aqui, ó. Aonde em X que a gente vai traçar essa fronteira de decisão, que pode ser unidimensional ou multidimensional, né? No caso unidimensional aqui por ser mais simples, mas isso pode ser multidimensional. Então, se isso aqui for, se isso aqui é a nossa fronteira
fronteira de separação, e esse P de x é só uma normalização, o que vai ser diferente se eu não colocar esse cara aqui, é que esse ponto vai estar mais para cima ou mais para baixo. Mas ele ainda vai estar na mesma região aqui. O fato de eu não colocar a normalização. Então, por isso eu não vou me preocupar muito com ele mesmo, né? Então, de fato, a gente vai acabar descartando esse negócio da nossa análise nas próximas etapas, tá? Antes da gente continuar, o que é importante? Você pausar o vídeo, tá? Só marcar aqui que isso é importante. Ó. Essa superfície de separação é esse cara aqui, né? Onde uma probabilidade menos a outra dá zero. Para não esquecer dessa relação. Então, antes da gente continuar, o que você vai fazer? Você vai voltar para o início da nossa análise aqui, para ver se você compreendeu bem, né? Entenda por que que significa o teorema de Bayes escrito dessa maneira aqui. Verifique que de fato ele é o teorema de Bayes, tem relação com o que a gente viu na aula passada, tá? Tente entender o que cada um desses caras faz, o que representa esse cara aqui, o que representa esse cara aqui, cada uma das parcelas. O denominador não se preocupe muito. E tente entender como que a gente combinou esses caras aqui para fazer essa análise. Tá? Feito isso, aí a gente vai partir para a próxima etapa aí, que é detalhar um pouco mais matematicamente essa expressão do teorema de Bayes, né? Como que eu coloco uma expressão analítica aqui dentro desse negócio? Como que eu pondero com esses pesos aqui para chegar a uma resposta? Eu vou parar aqui para fechar essa parte. Continua a partir daí.